E aí, galera do nono ano, vamos começar agora a nossa aula de revisão sobre o conteúdo de prova. A nossa aula de hoje vai ter todos os conteúdos que estão no TD, certo? O nosso TD é sobre gramática, sobre sintaxe. Todos eles são questões abertas que vocês vão responder. E vocês agora vão ficar com esse TD em mãos, esse TD que vocês foram buscar na escola, que os pais de vocês foram buscar na escola. Fiquem agora com caneta na mão. E sempre que possível você pausa para poder copiar, tá bom? Caso eu fale rápido não dê tempo, né? Então, provavelmente você vai precisar sempre ficar pausando o vídeo para você poder copiar cada questão. Então, vocês vão acompanhando porque agora a gente vai ver todas as questões que estão no nosso TD. Então, vamos lá. Conteúdo de revisão de gramática, né? Essa semana é semana de provas, onde nós vamos fazer a resolução do trabalho didático do TD, que é a prova de vocês. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos ficar ciente que nós estamos estudando gramática, tá bom? E a gramática normativa, que é essa gramática que vocês têm aí, esse livro vermelho, ela tem a função de estabelecer as regras para o uso da língua escrita. Então, na gramática, ficam organizados, por exemplo, as classes de palavras, verbos, substantivos, pronomes e adjetivos. Mas, por enquanto, essa ainda não é a resposta de nenhuma questão. Agora sim a gente vai começar. No TD de vocês, né, já vai começar pelas classes de palavras, pede aí o conceito das 10 classes de palavras, começando pelo substantivo, então fiquem atentos. Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres reais e irreais, acontecimentos, qualidades, sentimentos, ações, lugares, enfim, dá nome a tudo, é por isso que também é chamado de nome. O substantivo flexiona-se em número e em grau e também em gênero. Substantivos, ainda complementando, é a classe gramatical de palavras variáveis, né, já falamos, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas, fenômenos. Substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações, como por exemplo, casa, amigo, corrida, alegria, João, Alemanha, que é um substantivo próprio, raiva. Então você pode colocar ou essa resposta aqui ou a resposta do slide anterior. Artigos é a classe gramatical que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular ou em geral. Por exemplo, os artigos definidos: o, a, os e as. Os artigos indefinidos: uma, uns e umas. Adjetivos é a classe gramatical responsável por caracterizar, determinar, expressar qualidades e defeitos do substantivo. Por exemplo, bonita, criativo, único, feliz, dourado, verde, legal. São todos adjetivos, são todos características, qualidades. Numerais é a classe gramatical que quantifica seres ou indica a posição que ocupam numa determinada série, como primeira, metade, 7, 2, sexto, 1/3, dobro. Pronomes é a classe gramatical que substitui ou acompanha um substantivo. São importantes elementos coesivos porque retomam partes, evitando sua repetição desnecessária. Aquela, algum, minhas, qual, poucos, eles, você. Verbos é a classe gramatical que exprime um fato geralmente, uma ação, um estado, um processo, um fenômeno da natureza, e localizam no tempo. Então, o verbo é a palavra que a gente pode conjugar: ó, correr, amar, parecer, continuar, subir, chover, chorar.
Advérbios. É a classe gramatical que determina, especifica ou modifica um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Exemplos: muito, calmamente, não, talvez, aqui, cedo, com certeza. Preposições. É a classe gramatical que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Sobre, até, após, entre, no, para, de, contra. Conjunções. É a classe gramatical que tem função muito parecida com a das preposições, pois, sem elas, usaríamos frases inteiras, fechadas e soltas, o que causaria perda de sentido. As conjunções, então, permitem a união de frases, complementando e ampliando seu sentido. As conjunções, portanto, são palavras que possuem o efeito de ligação, mas não de mesma palavra com palavra, mas não de palavra com palavra, como as preposições, mas de oração com oração. Exemplo de conjunções que ligam as orações: porque, embora, mas, e, a fim de, quando, conforme. Interjeições. É a classe gramatical que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou procura agir sobre o interlocutor, como por exemplo, silêncio, cuidado, yupi, oba, credo, ó, psiu. Então são exemplos aí de interjeições. Então, sendo assim, a gente termina aí a parte das classes de palavras, certo? Então, vocês, claro, vão sempre ficar pausando para poder copiar. Agora a gente vai para a gramática, a parte da estrutura e formação das palavras. Bom, agora começa a parte dos morfemas. Então, para entendermos o processo de formação das palavras da língua portuguesa, é preciso lembrar que elas podem ser decompostas em partes menores, ou seja, que eu posso desmembrar ela, como se as palavras fossem formadas por pecinhas de quebra-cabeça, certo? E essas pecinhas de quebra-cabeça são esses morfemas. Vamos ver os exemplos aqui de morfemas. Bom, temos aí os morfemas. O radical, que é o morfema que contém o significado básico da palavra. A partir do radical originam-se as palavras de uma mesma família. Temos os afixos, que são morfemas responsáveis por transformar uma palavra primitiva em outra. Esses afixos podem se dividir em dois, prefixo e sufixo. O prefixo é um afixo adicionado no início da palavra antes do radical, enquanto o sufixo é um afixo adicionado no final da palavra após o radical. Dá um tempinho aí para vocês anotarem. Morfemas. Lembrando que no TD de vocês está pedindo só o conceito de cada um, certo? Quem quiser colocar exemplos também pode colocar, mas o que importa mesmo é o conceito de cada um. Então a vogal temática, você já pode começar a partir daqui, ó. Elemento que se acrescenta à raiz, o radical da palavra, para construir um tema de flexão. É claro, quando eu junto o radical com a vogal temática, eu tenho o tema. Então, o conceito de vogal temática vai de elemento até flexão. Tema. Tema, como eu acabei de falar, é a soma, a junção do radical mais a vogal temática. É só isso, professor? É só isso. Anotem.
Desinência. O conceito de desinência começa aqui, ó. Elementos terminais, né? Ou seja, já o finalzinho da palavra, né? São os elementos terminais, são os elementos que já vêm no final da palavra, que indicam as flexões das palavras variáveis. Tá bom? Elas têm como função indicar a flexão de gênero, de número, de pessoa, de modo, de tempo, de aspecto. Então, esse é o conceito. E aí embaixo tem vários exemplos. Então, podem pausar para vocês anotarem. Vogal e consoante de ligação. Então, vamos lá. A função é facilitar a pronúncia das palavras e não afetam a significação das palavras. Aí nós temos aí um exemplo de cada, de vogal e de consoante de ligação. Pausem o vídeo para vocês poderem colocar a resposta. Bom, a gente viu a estrutura das palavras e agora a gente vem para a parte da formação. Então, o processo de formação por composição. Existem dois tipos de processos, pessoal, composição e derivação. Primeiro a gente vai ver a composição. Composição, ela se divide em duas, justaposição e composição por aglutinação. Então, primeiro vamos ver a composição por justaposição. É quando não ocorre alteração fonética. Por exemplo, arco mais íris, arco-íris. Não perdeu nenhuma letra, nem um som. Composição por aglutinação. Quando ocorre perda ou alteração fonética em pelo menos uma das palavras que se unem. Por exemplo, água mais ardente. Quando eu junto água ardente, eu perdi uma letra A. Então, se na junção houve uma perca fonética de uma letra, então é aglutinação. Anotem. Processo de derivação. O processo de derivação se divide em dois: derivação por prefixação, derivação por sufixação. Na verdade, derivação não se divide apenas em dois, né? Se divide em mais. Daqui a pouco a gente vai ver os outros exemplos. Mas primeiro, ó, derivação por prefixação ocorre pelo acréscimo de um prefixo mais a palavra, né, original, que seria o radical. Então vamos lá. A palavra feliz, certo? Aí eu vou colocar um prefixo, vai ficar infeliz. Derivação por sufixação ocorre pelo acréscimo de um sufixo a uma palavra primitiva ou a um radical. Por exemplo, a palavra mal. Vou colocar um sufixo após esse radical, vai ficar malvado. Processo de derivação por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Então, claro, ocorre quando se acrescenta um sufixo a uma palavra, a qual já tenha sido inserido um prefixo, ou se acrescenta um prefixo a uma palavra, a qual já tenha sido inserido um sufixo, ou seja, eu coloco sufixo e prefixo ao mesmo tempo naquele radical. Se eliminarmos pelo menos um dos afixos, ainda restará uma palavra de sentido completo. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o radical, a palavra leal. Se eu colocar um prefixo, desleal, agora eu vou colocar também um sufixo, vai ficar deslealmente, ou seja, ela tem prefixo, radical e sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo. Se eu quiser tirar só uma partícula, como por exemplo, ou prefixo ou sufixo, a palavra ainda vai existir, né? Por exemplo, ó, deslealmente, tira o sufixo, fica desleal, essa palavra existe. Agora, na palavra deslealmente, se eu tirar o prefixo, vai ficar lealmente, essa palavra também existe. Então, na derivação por prefixação e sufixação, tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Mesmo que eu tire um dos afixos, a palavra ainda existe. Agora, na derivação por parassíntese, ocorre quando também se acrescenta simultaneamente, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo junto do radical. Aí você pode pensar, poxa, então é a mesma coisa? É a mesma coisa. E qual é a diferença? A diferença é que, se tirarmos um dos afixos, não sobrará uma palavra de sentido completo. Por exemplo, vamos pegar aqui o radical noite, palavra noite. Vamos colocar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, vai ficar anoitecer. Porém, se você tirar uma dessas duas partículas, ou o prefixo ou o sufixo,
a palavra vai perder sentido. Por mais que pareça que ainda existe, como a noite, tudo junto, essa palavra não existe no dicionário. Existe a expressão, a palavra, né? A frase, a noite, mas aí é separada, já é outra situação. Estou falando tudo junto, a mesma palavra. Se você tirar uma partícula, ela deixa de existir. Ou seja, para síntese, é a mesma coisa da derivação por prefixação e sufixação. Na parassíntese, eu tenho prefixo e sufixo ao mesmo tempo, com a diferença que, se eu tiro uma partícula, a palavra deixa de existir. Bom, agora a gente vem aqui no conceito de morfologia. Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. É o estudo das palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. A morfologia está agrupada em 10 classes, como substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que foi a questão número 1 do nosso TD, que a gente já respondeu. Agora o conceito de sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. Agora o conceito de frase, período e oração. Primeiro, frase. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Oração, enunciado que contém um verbo ou locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. Período, enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Agora vem o conceito de sujeito. O que é sujeito? O sujeito é uma função sintática que indica a pessoa ou o objeto sobre quem se declara algo. Além disso, pode ser determinado ou indeterminado. Enquanto o predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece com o sujeito. E aí tem um exemplo, né? Léo foi aprovado no SISU. Quem foi aprovado no SISU? Léo. Léo é o sujeito e tudo que sobra é o predicado. E o predicado, claro, é a parte que contém o verbo também. Predicativo. O predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. Complemento nominal, objeto indireto e adjunta adnominal. Vamos começar aqui pelo complemento nominal. É regido por preposição e completa o sentido de um nome, enquanto o objeto indireto ele é regido por preposição, completa o sentido de um verbo transitivo indireto, certo? E o adjunto adnominal caracteriza, define ou indefine, restringe o nome. Pode ser representado por um artigo, por um pronome, por um adjetivo, por um numeral, certo? Ou por um adjetivo, né, ou locução adjetiva. Pronto, no nosso TD não está pedindo exemplos, certo? Acho que nem cabe, então estão aí os 3 conceitos. Adjunto adverbial e adjunto adnominal é a próxima questão, não é isso? Então a resposta é simples.
O adjunto adverbial, ele modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. E o adjunto adnominal modifica um substantivo. Então, é só para vocês colocarem mesmo os conceitos, tá bom? No TD de vocês. Como naquele slide anterior, a resposta, esse conceito é muito curto, né? Coloquei ainda mais informações, ó, do adjunto adnominal. Pode ou não ter preposição, pode indicar posse e tem valor ativo. E ele completa o sentido de substantivos concretos e abstratos. E complemento nominal também, mais informações, ó. Tem preposição, nunca indica posse, tem valor passivo, completa o sentido de adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Então, anotem. Conceito de aposto. Considere a relação de sentido entre os elementos deste par. Primeiro, ele começou com a explicação. Ó. A resposta mesmo já vai lá para baixo, ó, em azul. Ó. O aposto é usado para esclarecer, detalhar melhor o significado do nome ao qual ele se refere. Então, no ato de comunicação, utiliza-se o aposto principalmente para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro nome. Então, essa é a resposta do aposto, lá embaixo. Porque na nossa prova está pedindo só os conceitos. Caso você queira colocar exemplos, tem ali em cima os exemplos. Agora, o conceito de vocativo, mesma coisa, já pode vir aqui para baixo. Ó. Sua função é de interpelar o interlocutor nos contextos em que, nos atos da fala, imagina-se um diálogo com alguém. Por estabelecer uma relação com a situação discursiva, o vocativo é um termo independente no interior das orações e períodos. Na estrutura sintática da oração, o vocativo é um termo à parte, isto é, ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Você pode colocar só o primeiro conceito, ou seja, o vocativo é quando você chama a atenção de alguém. Mas também no nosso TD, você coloca os exemplos só se couber. Pronto, então assim, vocês tiveram aí todas as informações que vocês precisam para responder o TD de vocês. Lógico que vocês não vão conseguir copiar enquanto eu falo, você vai ter que pausar, né, todos os vídeos, todos os slides para você poder responder o seu TD. Então é isso aí, galera. Agora mãos à obra, vamos aí finalizar nosso TD. E esse não é para vocês anexar no Google Sala de Aula, é para vocês entregarem para os seus pais para eles irem deixar na escola. Beleza, galera? Então é isso aí. Tchau, tchau e bom trabalho, boa prova.